Você sabe o que é e como se registra um trauma na sua vida ou de um familiar? E quais as consequências deles na sua vida? Olá, eu sou João Kovaski e nesse vídeo eu vou ajudar você a entender como e por que os traumas se desenvolvem de uma forma bem simples e prática. Se você gostou do tema, aproveite e se inscreva no canal. Curta e compartilhe esse vídeo para chegar às pessoas que realmente precisam dele. Ao sofrer experiências traumáticas, nossa mente busca criar caminhos neurais ou engramas, que nada mais é que um registro de alerta para nos precavermos, caso situação semelhante aconteça e não sofrermos isso no futuro novamente. Ela cria gatilhos que sempre quando um estímulo associativo àquela memória aparece, dispara um alerta, produzido por liberações químicas, ao qual chamamos de ansiedade. O grande problema é que às vezes esse estímulo é constante e descontrolado. E nosso cérebro padroniza a liberação química, nos tornando ansiosos crônicos. Vamos ver um exemplo de estímulo constante? Certa vez eu atendi uma paciente que sofreu abuso de um tio na segunda infância. Na época ela relatou o ocorrido à mãe e à avó, mas ambas, talvez por não saber como lidar com a situação, não deram muita importância. Não fizeram nada e abafaram o caso. Além do registro do abuso, teve também o trauma de ser ignorada por aqueles que deveriam protegê-la, causando consequentemente mágoas e revolta que a acompanharam a partir daquele fatídico dia. A convivência familiar continuou normal, como se nada tivesse acontecido, e ela tinha que conviver com a presença constante desse tio nas reuniões familiares. Como nossa mente tem mecanismos de autopreservação baseado na psicologia da memória evolutiva, seu cérebro acabou de criar predadores mentais e sua vida nunca mais seria a mesma. Em minhas terapias, eu desenvolvi um método que trabalha com a ideia de que vamos criando predadores imaginários em nossa mente, devido às experiências negativas da vida, e depois esses predadores nos perseguem sempre que são acionados por algum estímulo associativo. Ele parte do princípio de que os organismos estão sempre em processo adaptativo de acordo com as mudanças e riscos que possam ter no ambiente. Ele é oriundo da seleção natural de Charles Darwin. Parte do suposto que, se você modifica sua reação diante de um predador, seja ele real, imaginário ou fictício, você entra em estado de harmonia com a sua realidade. Esse gatilho, sempre que se repete, vai ganhando proporção, até que um dia a pessoa não aguenta mais e sucumbe a transtornos maiores, como estresse e depressão. Tudo isso como um mecanismo de defesa e adaptação. Pois sempre que um desafio é maior do que possamos suportar, nosso cérebro usa esse recurso de fuga e autopreservação. Ao levantar esse caso, ficou comprovada a manifestação do estresse e depressão por conflitos mal resolvidos nas diferentes épocas da vida. As perguntas sem respostas por cérebros ainda mal formados, sem chance de se defender, cria mecanismos mentais de natureza fragilizada frente a uma ameaça. Nesse caso acima, utilizando o meu método, introduzindo a neuroplasticidade autodirigida, conseguimos desconstruir e reconstruir essa memória de forma harmoniosa sobre o abuso do tio, liberando a mente da paciente para a construção de um novo estado. No final da sessão, sim, nesse caso foi apenas uma sessão, a paciente me questiona: era só isso? Eu sofri 20 anos da minha vida só por isso? Claro que ficou fácil essa observação do ponto de vista de onde ela se encontrava agora, pois ela estava aliviada. Referente a essa pergunta da minha paciente, se era só isso, existem pressupostos aí que não devem ser desconsiderados de forma alguma. A primeira deles é o fato de que a nossa mente está programada sempre para olhar para trás, para o passado. Como sobreviver é a chave, estamos sempre vinculando estímulos novos com memórias antigas para não sermos pegos de surpresa por alguma ameaça.
Isso faz com que nosso cérebro, como poderíamos dizer, tenha uma certa atração pela negatividade, tendo em vista que a negatividade do ponto de vista da sobrevivência trouxe nossa espécie até aqui. Esse mecanismo faz com que na maioria das vezes que olhamos para trás para rever nossa história, vejamos como destaque as experiências com teor emocional negativo. Essas experiências nos servem de estados de alerta sempre que acionado, nos dando chance de sobrevivermos e passarmos nossos genes adiante. Dessa forma, podemos entender que um estado mais relaxado ou de felicidade torna contrário aos objetivos evolutivos do nosso cérebro. Nossos ancestrais caçadores-coletores enfrentavam sérios perigos quando saíam de seus territórios seguros para caçar. Estados relaxados ou descontraídos desfocavam sua atenção, tornando-os presas fáceis mediante seus predadores. Mesmo buscando comida, eles se tornavam comida também. Esse estado focado de atenção e alerta nos acompanhou até os dias de hoje. Mudaram os sujeitos que nos ameaçavam na antiguidade, mas não mudaram as respostas que a nossa mente inconsciente utiliza para a nossa defesa. Essas respostas, em alguns casos, se tornam exageradas pela dimensão da sensação de perigo que sentimos, porque na maioria deles não são reais. Como exemplo disso, podemos perceber o grau de desespero de algumas pessoas quando estão à frente de estímulos de ameaça considerados ridículos, como uma barata ou uma aranha. Esse mecanismo ocorre sem a participação da nossa mente racional, porque ela foi bloqueada pela amígdala cerebral, cuja principal função é salvaguardar nossa sobrevivência, liberando substâncias eletroquímicas de medo em nosso corpo. Isso significa que os padrões de autopreservação elencados acima, através do meu método baseado na neuroplasticidade autodirigida e na consolidação e reconsolidação de memória, é possível ter uma mente em equilíbrio com os desafios que fazem parte do ambiente familiar, social e profissional, não deixando eles se transformarem em predadores. Eu sugiro então buscar adquirir uma visão real sobre tudo o que se apresenta à nossa frente, dando uma dimensão exata e não fantasiosa, permitindo a uma pequena barata ser apenas uma barata, e não grandes monstros predadores. Como seres movidos bioquimicamente, o poder magistral do inconsciente, em função da área primitiva do cérebro e límbica, administram as secreções químicas do corpo ou neurohormonais. Para qualquer atividade, mesmo que seja simples no dia a dia, é necessária uma liberação química para manifestar-se. Ações como sorrir, chorar, sentir tristeza, sono, fome, como muitas outras, não seriam possíveis sem a secreção ou liberação dos hormônios relacionados a tais eventos. Esses hormônios e neurotransmissores atuam em dois grupos distintos na maioria das vezes. Quando os estímulos oferecem risco, nos colocando em modo preservação, liberamos adrenalina, cortisol e noradrenalina principalmente. Esses são os famosos hormônios de luta e fuga. Esse modo é aquele em que, quando acionado, as pupilas e os pulmões dilatam para ampliar a visão e absorver mais oxigênio, o intestino peristalta, os músculos ficam tensos e contraídos. Nesse ponto, a mente consciente pouco atua nas decisões. Muitos acidentes intencionais ocorrem nessa fase, pois o indivíduo se encontra fora de si. Já o outro grupo de hormônios de desenvolvimento é composto por serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina e outros. E esses são liberados quando os estímulos são realmente positivos. Positivar os estímulos é a saída para uma vida saudável e equilibrada. Nos meus outros vídeos sobre ansiedade, estresse e depressão, eu dou várias dicas de como ter uma realidade equilibrada nos diversos ambientes. Com essa compreensão, você já tem o essencial básico para começar a vencer e controlar seu estado de fuga mediante seus predadores existentes no dia a dia. Vai lá, coloque isso em prática e depois comente aqui no vídeo o que achou e os resultados. Também coloque suas dúvidas e vamos aprendendo junto. Curta, compartilhe esse vídeo porque você pode estar ajudando muitas outras pessoas que também
tem esses sintomas, mas não sabe como interagir com ele. Obrigado pela sua atenção e faça como João Paulo Vaz. Pense diferente, pense melhor.